Então, olá pessoal, conforme combinado aí com vocês, eu vou estar gravando algumas aulas do curso de Mecânica Quântica em parceria com o Elael. Inicialmente, aqui eu vou fazer uma revisão das contribuições que eu fiz, até para lembrar da notação, utilizar algumas propriedades e resultados que vão ser aproveitados nas próximas discussões, e também fazer um apanhado geral dos principais comentários que a gente tinha aqui. Essencialmente, o que eu fiz foram as transformações de full do Tuice, dos vídeos que a gente encaminhou do site do Professor Global, aqui nas atividades formativas de verão de 2017, algumas aulas de sistemas vinculados e mecânica quântica supersimétrica. Algumas dessas foram enviadas vídeos, outros foram colocados textos e teses. Eu gostaria de fazer uma discussão disso aí agora. Vamos seguir então. Primeiro, relembrar, antes de eu falar de transformações de full do Tuice, é interessante a gente fazer uma revisão dos resultados na mecânica quântica não relativística. No caso, a equação de Schrödinger livre, você tem o caso tradicional, IDT psi, operador P2 sobre 2m psi, e para fazer o acoplamento eletromagnético, você faz aquela prescrição mínima, pega o momento e soma menos QA, e a derivada temporal, IDT, você soma menos QFi, ou, equivalentemente, você soma ao hamiltoniano QFi, onde A e Φ são os potenciais eletromagnéticos que dão origem ao campo magnético, rotacional de A, e ao campo elétrico menos gradiente de Φ menos dTA. Com essa prescrição, aplicando aqui, você encontra rapidamente a equação de Schrödinger para o caso para a interação eletromagnética. Note que nesse caso você não aparece nenhuma contribuição de spin fazendo essa prescrição. Bom, vamos lá. Então, com um dos principais resultados que foram discutidos na parte do Elael também, que eu fiz também no full do Tuice, é você obter o limite não relativístico da equação de Dirac. Então, você começa com uma descrição relativística, agora, em vez de você tratar o psi como função de onda, ele vai ser um campo agora, satisfazendo essa equação aqui. Estou utilizando H cortado C igual a 1, essas unidades naturais, por simplificação. E Dirac propôs essa equação linear nas derivadas, onde a minha convenção também é o dmi é dt e o di, com o índice embaixo, corresponde à componente i do gradiente. A métrica, ela segue a convenção de diagonal, sendo mais, menos, menos, menos. Com isso, no estudo do limite não relativístico, normalmente adota-se a convenção da representação de Dirac, onde o gama zero é 1 menos 1, esse i é identidade 2 por 2, e o sigma i aparece com as matrizes o gama i aparece com as matrizes de Pauli fora da diagonal, com um sinalzinho aqui. Essas matrizes satisfazem a álgebra de Clifford, onde aqui denota o anticomutador. Bom, aqui eu comentei a equação de Dirac livre. No caso, com acoplamento eletromagnético, você substitui a derivada normal pela derivada covariante, onde esse AMI é dado tem essas componentes. A componente zero é o potencial escalar e as componentes espaciais é o potencial vetor. Essa prescrição implementa justamente aquelas prescrições anteriores que eu coloquei na página anterior. Com isso, o que a gente mostrou é que se você calcula o limite não relativístico e ainda assim de campos fracos, é possível mostrar que a equação de Dirac, escolhendo o spinor psi como sendo xi e Ki, bispinores, você chega na chamada equação de Pauli.
que tem essa forma aqui. Esses dois primeiros termos apareceram na equação de Schrödinger. Só acertar como vocês podem ver aqui. Mas aparece um novo termo e esse sim carrega o chamado spin, que é a matriz sigma sobre 2, aqui aparecendo sigma. Esse é o conhecido termo de Pauli que a gente mostrou. Além disso, você mostra que aquele spinor psi e chi, você consegue eliminar o spinor chi em função do psi desta maneira aqui. Onde aparece um fator n aqui, esse fator é um fator de normalização. Depende da convenção e que você utiliza. Mas para as nossas discussões ele é irrelevante. Mas caso você vai fazer algum estudo de regras de Feynman, aí já precisa definir a convenção que você está utilizando. Então a grande novidade, e só para um comentário também, é que esses spinores Xi, pode ser, a base é 1, 0 e 0, 1, sendo spin up e spin down. Em geral, essa interação que aparece de Pauli, ela é escrita como sendo μ escalar B, onde esse μ é interpretado como um momento de dipolo magnético, por ser um acoplamento do spin com o campo magnético. No caso geral, você tem que o μ é um G, Q sobre 2m, onde Q é a carga elétrica, no caso se for um elétron é Q igual a E. S é o spin, não necessariamente o do spin meio, pode ser um spin 1 e até spin 2. E G é o que a gente denomina pela razão giromagnética. No caso do spin meio, você tem que o spin é sigma sobre 2, isso satisfaz a álgebra de spin, onde aqui é o comutador de SI com SJ é igual a I, epsilon e JK, SK, onde o epsilon e JK é o tensor de Levi-Civita. E se você compara essa definição aqui com o que aparece aqui no termo de Pauli, você pode multiplicar e dividir por 2, você vai concluir que o G do férmion é igual a 2. Esse foi um dos resultados que o Dirac obteve da equação dele, que ele explica a introdução do spin, era um problema na época. No caso, o Pauli introduziu isso na equação dele, mas foi colocado à mão. Já o Dirac, com a equação dele e utilizando o limite não relativístico, naturalmente explica esse termo. As deduções foram feitas nos materiais anteriores. Aqui eu só estou pegando a ideia básica para a gente seguir na discussão. Então esse é um primeiro resultado, a introdução do spin via limite não relativístico da equação de Dirac. Em seguida, o que eu mostrei foram as transformações de Fuld-Wulthuisen. No fundo, é você aplicar transformações unitárias na equação de Dirac. A ideia é simples, é você pegar... A gente já conhece essa Hamiltoniana de Pauli aqui. E a ideia é, vamos obter as correções relativísticas a essa Hamiltoniana. E as transformações de Fuld-Wulthuisen permitem você fazer isso de uma maneira perturbativa, no caso aqui 1 sobre m quadrado, 1 sobre m ao cubo e assim por diante. Claro que à medida que você vai aumentando a potência, vai diminuindo, vai sendo correções menores, né? Se você está pensando num regime perturbativo. O que se mostra foi, pelo menos aqui eu fiz a conta naqueles vídeos até a ordem 1 sobre m ao quadrado. A gente chega aqui, a Hamiltoniana de Fuld-Wulthuisen é dada por esses dois termos aqui. Que aparece um divergente de E, conhecido como termo de Darwin. E esse outro termo aqui que tem o acoplamento do spin com o campo elétrico e o momento canônico generalizado, como eu defini aqui. E aí vem interessante que esse termo aqui você pode reescrevê-lo. Por exemplo, como eu coloquei aqui. Utilizando a definição do campo elétrico, menos gradiente de φ, menos dTA, e supondo, por exemplo, uma simetria esférica, você tem que o gradiente de φ em coordenadas esféricas fica menos 1 sobre r, derivado em relação a r, e o r vetor posição.
Então, colocando essas definições aqui, o que você pode mostrar, aqui a menos de um fatores numéricos que eu não levei em consideração, é que aqui aparece a interação spin-órbita do spin, como coloquei aqui, sigma sobre 2 e momento angular R vetor P. Tem outros termos que eu não coloquei também, mas o importante é essa interação que não aparecia no limite não relativístico, ela aparece como uma correção relativística. No limite não relativístico apareceu o acoplamento do spin com o campo magnético. Aqui você tem o acoplamento do spin com o momento angular. Ou seja, essa é uma nova correção. Hein? O que se pode mostrar também é que esses termos de 1 sobre m ao quadrado, se você efetuar um estudo de teoria de perturbação no átomo de hidrogênio, eles vão gerar correções dos níveis de energia na ordem da constante de estrutura fina ao quadrado, 1 sobre 137. Isso eu não fiz, mas quem quiser pode dar uma olhada, por exemplo, nos livros do Shibalo e no Greiner, onde eles discutem bastante, tem um capítulo de transformações de Foucault-Wulth. Bom, essa era a discussão principal que eu gostaria de mostrar, assim, que é explorando a equação de Dirac, a gente consegue obter as correções relativísticas também, em uma ordem perturbativa. Isso complementa a discussão do limite não relativístico. Bom, vamos para o segundo tópico, que foi os sistemas vinculados. A ideia aqui foi, de maneira bem simples, a gente tem que na mecânica clássica, se você pega uma variável dinâmica, A, que depende das coordenadas Q e dos momentos P, então se mostra que a evolução dinâmica de A, derivada de A em relação a T, é dada pelos colchetes de Poisson do A com o Hamiltoniana, onde aqui eu defino os chamados colchetes de Poisson. Entre A e B, como sendo a derivada de A em relação a Q, derivada de B em relação a P, aqui eu troco as variáveis, A em relação a P e B em relação a Q. Então, isso são os colchetes de Poisson. Aqui eu estou assumindo que o A não depende explicitamente do tempo, mas caso contrário, você poderia colocar o mais derivada parcial de A em relação a T. E a prescrição é condensação canônica tradicional, é você pegar os colchetes de Poisson e substituir pelo comutador sobre H cortado. Se esses forem coordenadas comutantes bosônicas, é pelo comutador. Mas se você estiver, por exemplo, trabalhando com variáveis de Grassmann, o colchete de Poisson vai ser mapeado no anticomutador. Mas aqui vamos só ficar no caso mais simples com coordenadas comutantes. Então, com essa prescrição, você pega essa equação aqui e manda nas equações de Heisenberg. Derivada de T em relação ao operador A, onde agora o operador A ele depende dos operadores Q e P, é dado pelo comutador de A, operador com H, operador, sobre H cortado. Onde Q e P satisfaz as relações de computador de Q com P e H cortado delta de Kronecker, e Q com Q e P com P igual a zero. Essa seria a condensação tradicional, de maneira bem resumida, né? Agora, o que a gente tentou motivar nas discussões de sistemas vinculados é, quando você tem coordenadas que não são independentes, por exemplo, existe uma relação entre Q e P definida pelos chamados vínculos, esses vínculos definem uma hipersuperfície no espaço de fase. Por exemplo, nessa figura aqui, você tem um espaço de fase completo, Q e P, e dentro desse espaço de fase uma hipersuperfície que eu chamei de phi Q e P. Claro que você poderia adicionar outros vínculos e daí você ia fazer a intersecção dessas superfícies. E a ideia é, se esse vínculo ele é preservado no tempo, então a dinâmica deve ocorrer dentro dessa hipersuperfície. E aí vem o problema, como que eu vou quantizar uma teoria e garantir que eu estou restrito na hipersuperfície e aqui dentro e que na condensação eu respeito isso
no espaço de fase. Então, o que a gente faz, e o grande esforço que tem nessas aulas anteriores, é trabalhar a construção dos chamados colchetes de Dirac, que é uma generalização dos colchetes de Poisson, e a propriedade que eles têm é que esses colchetes, eles respeitam a hipersuperfície, ou seja, a gente garante que a dinâmica fica restrita de fato aqui. No fundo, você constrói os colchetes para todas as coordenadas do QIP, mas respeitando esse vínculo aqui. E a quantização é feita de maneira análoga. Você pega os colchetes de Dirac e manda para os comutadores, no caso, se as coordenadas forem comutantes. Ou seja, você mostra, antes de quantizar, que a derivada de A em relação a T é dada pelos colchetes de Dirac agora. Mesma coisa, só que agora com os colchetes de Dirac. Então, a quantização é feita dessa maneira, com essa prescrição aqui. Essa é a ideia básica. Claro que às vezes pode ter alguma dificuldade nessa construção dos colchetes de Dirac, que você implementar condições extras para transformar. Tem toda aquela discussão de teorias de primeira classe, segunda classe, que é o que eu estou omitindo. Mas a ideia que quis passar é essa. Que normalmente, na maioria das vezes, a teoria que você vai estudar ela acaba sendo vinculada. E aí não tem como, se você quer efetuar uma quantização canônica, você tem que passar pela construção dos colchetes de Dirac. Não, feito isso, a próxima parte seria o estudo da mecânica supersimétrica. Historicamente, também o que se vê na maioria dos livros é aquela relação. Você tem que a transformação de supersimetria é aquela que relaciona bóson com férmia. Ou seja, a transformação de Susy no bóson vai para o férmia, do férmia vai para o bóson. Mas isso é uma discussão ainda muito limitada, né? E ainda é mais motivada pela física de partículas, mas não é necessário que isso aconteça. Você pode, por exemplo, ver a supersimetria em outras situações. Ou seja, existem outras implicações além dessas relações entre Fermi e bóson. E um dos exemplos que foi colocado para vocês, só vou passar um resumo rápido aqui, é a gente estudar um sistema planar. Ou seja, você tem três dimensões espaço-temporais, uma de espaço e duas, quer dizer, uma de tempo e duas de espaço, onde o espaço está no plano XY. Efetuamos a mesma discussão, analisar a equação de Dirac acoplada a um campo eletromagnético. No caso, em 3 dimensões, você pode generalizar aquela derivada introduzindo esse termo aqui. Só para chamar a atenção que esse G não tem nada, não é exatamente a razão geromagnética anterior. A notação é igual, mas é porque eu segui a tese do Ricardo Pascoal. Esse G aqui, ele é interpretado como um momento de dipolo magnético anômalo. E esse F mi tilde, ele é o dual do tensor de intensidade F mini, que em 3 dimensões ele passa a ter só apenas um índice, após você contrair com o tensor de Levi-Civita. O que se mostra é, se eu pego essa equação de Dirac e calculo o limite não relativístico, a gente obtém essa expressão aqui, no caso a Hamiltoniana de Pauli. Aparece P menos QA mais GE tilde, menos QB sobre 2M, interação tradicional. Aparece só um termo aqui diferente, que é uma das contribuições do acoplamento não mínimo, que a gente colocou aqui. Essa aqui é uma nova contribuição, que é parecido com a interação de Darwin, QFi menos GB. Aqui tem um sinal menos que está meio apagado aqui. Mas o importante é, aparecem essas 3 interações, essa e essa e essa. Nos cursos o material está motivado que isso aqui pode gerar, esse QA pode gerar uma fase de Aronov bom, envolvendo o campo magnético, e esse aqui é o análogo da a chamada fase de Aronov caixa, envolvendo o campo elétrico.
E aqui é que você interpreta menos GB, você interpreta o G como um método de polo magnético anômalo. É o acoplamento do G com o campo magnético. E só para deixar claro, quando eu coloquei tilde, eu utilizei essa definição aqui. O dual de um vetor espacial é você contrair com um epsilon, onde esse epsilon de 2 índices ele é remanescente do epsilon mini capa de 3 índices em 3 dimensões, onde eu tomei o primeiro índice como sendo 0. Então ele é totalmente antissimétrico e 1, 1, 2, 2 é 0, e 1, 2 é 1, e 2, 1 é menos 1. Então você tem essas definições aqui, né? O E dual 1 acaba sendo o EY, e o E dual Y é menos o EX. Então aparece um sinal de diferença. E esse B escalar que está aparecendo aqui, ele faz o papel da componente Z do campo magnético em 4 dimensões, né? 1 mais 3. E aí vem a discussão do material que a gente colocou, né? Nessa tese de doutorado do Ricardo Pascoal, o que ele faz é construir um modelo supersimétrico para essa situação. Então ele constrói um espaço de fase. Aqui você vê as relações de coordenadas comutantes, coordenadas anticomutantes, de uma formulação supersimétrica. Você pega esse modelo e efetua a quantização. Naturalmente, esse modelo, por ter variáveis anticomutantes, é necessário você trabalhar sistemas vinculados, que tem um vínculo entre momento e coordenada. E efetuando a quantização desse modelo, agora você vai ter que construir os colchetes de Dirac e tudo, você obtém a chamada Hamiltonian de Pauli supersimétrica, que é o que a gente quer comparar com essa Hamiltonian aqui, construída sem supersimetria. E é o que ele mostra, se você coloca os vínculos de supersimetria, o que você chega é nessa Hamiltoniana, muito parecida com a anterior, só que a supersimetria impõe essa condição aqui, o Qφ menos GB igual a zero. Ou seja, você vê nessa Hamiltoniana, não tem nenhuma condição de grau de liberdade fermiônico. Aqui, aquela condição de Bose e Fermat você não está enxergando aqui. Entretanto, a supersimetria ela aparece nas restrições da interação. Então, essa era uma discussão que a gente gostaria de ter colocado, que a supersimetria não está vinculada à existência de parceiros supersimétricos, mas ela pode estar aparecendo em simplificações de interação, relações entre as constâncias de acoplamento, isso também pode ocorrer. E era essa, vamos dizer assim, a discussão que a gente queria passar nessa parte de sistemas vinculados e depois aproveitar isso para aplicar na mecânica quântica supersimétrica, com esse exemplo mais simples aqui. Bom, aqui eu finalizo a parte 1, que vocês viram que é só um apanhado geral do que foi feito e também das discussões que eram, algumas discussões que eram relevantes para continuar agora. E eu entro para a segunda parte, que é a discussão dos fatores de forma. Então, como comentado, recordando a equação de Dirac livre, tinha isso daqui. E isso aparece do seguinte lagrangiano. I psi barrado gama mi d mi psi menos m psi barrado psi. Onde o barrado aqui é o conjugado de Dirac. Você pega o psi, tira o dagger dele, transposto e o conjugado, e multiplica pela matriz gama zero. Acoplamento eletromagnético, a gente substitui a derivada normal pela derivada covariante, introduzindo o potencial, o quadripotencial eletromagnético. E o que você obtém é que a equação de Dirac interagente, ela cai na equação de Dirac livre, essa daqui, mais o termo de interação. Quando eu substituir essa derivada aqui, o termo de interação